Vamos falar um pouco sobre o Brisa, que é o força de vendas da Storm System. O que é um força de vendas e para que ele serve? Então, o força de vendas ele é um aplicativo que fica instalado dentro do mobile do seu vendedor, podendo ser tanto um tablet quanto um celular. Isso daí garante para a empresa uma maior produtividade da sua equipe de venda, uma maior confiabilidade das informações, como a gente consegue atender do início ao fim da cadeia. Todas as soluções elas têm a integração da nossa solução 360. Toda a parte do gerenciamento da carteira de clientes do seu vendedor e a unificação dos dados. Então aqui a gente vai ver alguns pontos que eu elenquei como interessantes para comentar com vocês nessa demonstração. Então na parte de gerenciamento da carteira do cliente aqui a gente tem a possibilidade do seu vendedor trabalhar tanto online quanto offline. Então muitas vezes o seu vendedor está em campo e não tem uma conexão de 3G ou Wi-Fi que ele consiga fazer essa sincronização do pedido para a empresa. Ele pode estar trabalhando offline e a partir do momento que ele consiga algum sinal de torre ou Wi-Fi, ele faz a sincronização dos pedidos. O sistema ele é feito para plataforma Android, então ele funciona somente nesse dispositivo Android. Multi-empresa e multifilial, então a empresa ela pode ter várias empresas e várias filiais e o sistema ele consegue trabalhar isso de forma unificada. Cadastro de cliente em campo, então aqui a gente tem a opção do vendedor poder cadastrar um cliente em campo. A partir do momento que ele cadastra esse cliente em campo, você lá dentro do RP pode definir essas regras para que o vendedor consiga fazer uma venda para um cliente novo. Um exemplo bem claro disso, muitas vezes você não quer liberar uma venda lá parcelada para um cliente novo, você quer que o primeiro pagamento daquele pedido seja numa condição à vista. Então você pode parametrizar essas configurações lá dentro do RP e essas informações serão compartilhadas aqui com o seu vendedor. Dia sem venda e positivação de cliente, eu vou comentar essas duas informações juntas porque elas são bem interessantes. Então aqui a gente tem a questão do DSV, que é dia sem venda para esse cliente, e aqui a gente tem a data da última visita. Então, o dia sem venda é quantos dias que eu não vendo para aquele determinado cliente. Ela não tem relação, muitas vezes, com a data da última visita. Por quê? Porque muitas vezes o vendedor pode chegar lá no cliente e fazer a visita sem problema nenhum, só que não realizar a venda, porque muitas vezes o cara tem um estoque, ou muitas vezes ele não pode atender o vendedor naquele momento, só que a visita ela foi realizada. Então o vendedor ele consegue vir e registrar o motivo daquele não atendimento, justificando a visita dele, só que a data da última venda ela não muda. Então isso aqui é muito interessante, por quê? Porque você consegue ter o acompanhamento do DSV, que é dia sem venda, juntamente com a data da última visita lá para aquele cliente daquele vendedor. Aqui a gente também tem a possibilidade de gráficos históricos de venda de um determinado cliente. Então, como a gente pode ver aqui, a partir do momento que eu acesso um cliente, ele abre aquela tela ali aqui atrás, que ele mostra aqui todos os gráficos referentes às vendas que aconteceram para aquele determinado cliente. Motivo de não venda, igual eu havia comentado com vocês podem ter vários motivos de não venda, no qual essas informações elas são sincronizadas para o RP e lá dentro você pode gerar relatórios para identificar os maiores motivos de não atendimento. Com isso, você muitas vezes consegue reorganizar as rotas de atendimento dos seus vendedores para que ele possa, muitas vezes, se na segunda-feira, por exemplo, ele não está conseguindo realizar a venda para um determinado cliente, muitas vezes você encaixa ele numa outra rota ou num outro dia para que seja possível, muitas vezes, conseguir uma abertura naquele cliente. Check-in e check-out, onde há a possibilidade do vendedor chegar no cliente, registrar a chegada dele, fazer a realização do pedido e, por fim, realizar o check-out, para que você consiga analisar os tempos e movimentos de um determinado vendedor. Então, muitas vezes você quer saber quanto tempo que ele está demorando ali para a realização de um pedido, você consegue ter essas informações dentro da plataforma. Configurações de restrições de venda. Então, isso aqui é um ponto bem interessante comentar com vocês. E vocês podem ver aqui do lado do cliente, a gente tem algumas tarjetas coloridas. Uma aqui em vermelho, outra aqui em laranjado, e tem clientes que não têm a tarjeta. O que são essas tarjetas aqui? Essas informações são referentes a
inadimplência de um cliente. Por exemplo, esse cliente aqui, só do vendedor bater o olho, ele já sabe que aquele cliente está inadimplente. A tarjeta alaranjada significa que tem títulos que estão perto da data do vencimento. E o cliente sem a tarjeta significa que o cliente não tem nenhum título pendente lá dentro da empresa. Com isso, a gente consegue criar restrições de venda para um determinado cliente. Por exemplo, esses clientes que estão com a tarjeta vermelha, que estão inadimplentes, a gente consegue colocar a seguinte restrição. O vendedor ele pode vir selecionar o cliente, ele vai abrir ali as informações do cliente, só que ele não vai conseguir fazer uma venda para ele. Por quê? Porque ele está inadimplente. Também a gente consegue colocar uma restrição por senha, então um supervisor vai poder liberar essa senha para que o vendedor consiga fazer o pedido em campo. Ou a gente também pode fazer com que o vendedor consiga fazer o pedido sem problema nenhum, não vai interferir em nenhum processo lá para o vendedor, só que o pedidinho ele vai chegar bloqueado lá dentro do RP para que o financeiro aí analise caso a caso. Na laranjada e sem a restrição aqui referente à tarjeta, o cliente não precisa ter nenhuma restrição em campo para que o vendedor faça o bloqueio desse pedido, porque não existe nenhum título pendente. Um outro critério de restrição que a gente consegue habilitar ali para o vendedor em campo são essas cores referente ao nome do cliente. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Storm System com a cor roxa no nome e o Weather com a cor verde. Isso aqui significa situações de limite de crédito para um determinado cliente. Então, o roxo ele pode ser, por exemplo, sem limite de valor e o verde com um limite especial. Essas cores podem ser totalmente personalizadas por vocês, perfeito? Vamos comentar agora um pouco também sobre a parte financeira que o seu vendedor também vai conseguir controlar isso em campo. Como na tela anterior a gente viu aquelas tarjetas laranjadas e vermelhas do lado do nome do cliente, acessando o cliente a gente consegue acessar aqui tanto as faturas do cliente como os títulos. Então aqui acessando um título a gente consegue ver todos os produtos que estão dentro dessa fatura e aqui todas as faturas que estão inadimplentes de um determinado cliente. Então aqui a gente consegue exibir as faturas emitidas lá para o vendedor em campo para que ele possa analisar isso até mesmo juntamente com o cliente. Controle dos títulos emitidos, então o pedido é enviado lá para dentro da empresa, né, para fazer o processamento dentro da RP, emitir uma nota e mandar isso para o cliente. E depois também o vendedor consegue ter todo esse extrato em campo. Controle das inadimplências dos clientes, muitas vezes o vendedor também ele deixa de ser somente um tirador de pedido e consegue muitas vezes fazer algum tipo de cobrança lá dentro do cliente. Então, por esse motivo, a gente consegue exibir as faturas e ele consegue analisar até mesmo uma forma de pagamento que foi feita essa fatura, se foi no boleto, se foi no cheque, até mesmo para cobrar o cliente em campo. Controle e gestão dos limites de crédito. Como eu havia comentado antes, então vocês podem ter várias situações de limite de crédito e exibir isso daí lá para o vendedor com cores. Então facilita bastante o entendimento do vendedor. O próximo passo a gente vai comentar um pouco sobre o gerenciamento das rotas de atendimento dos seus vendedores. Então lá dentro do RP, juntamente com o seu vendedor, você pode montar as rotas de atendimento com ele, montando ali rotas por cidade ou muitas vezes por região, ou por dias da semana, segunda é uma rota, terça é outra rota, quarta é outra rota e assim por diante. Com isso, essa rota que você monta lá dentro do RP, ela é compartilhada com o Força de Vendas, no qual o seu vendedor vai poder selecionar um filtro de rota e vai conseguir fazer a rota que ele deseja naquele determinado dia. Com isso também, o seu vendedor também consegue selecionar vários outros filtros, né, como atividade, cidade, região, situação de crédito, ou até mesmo fazer uma composição de filtro em cima de uma rota. Por exemplo, selecionei a rota de segunda-feira, só que dentro dessa rota de segunda-feira eu só quero pegar os clientes que eu não vendo há mais de 30 dias. Então eu posso fazer essa seleção e o aplicativo vai mostrar na ordem os clientes em cima daquela rota. Outra opção bem interessante para o seu vendedor é que ele pode utilizar os próprios aplicativos de mapa do seu dispositivo para muitas vezes se locomover até um cliente. Então, muitas vezes ele vem aqui, não sabe onde fica um determinado cliente, ele acessa o cliente, vem na opção de mapa, ele vai sugerir qual é o aplicativo que ele deseja selecionar para ele se direcionar até o cliente. Ele selecionando aqui o cliente já vai mostrar lá da posição atual que ele está até o cliente a melhor rota para ele se locomover. Agora a gente vai conversar um pouco sobre pedido.
a gente viu um monte de função antes da realização de um pedido lá em campo. Então isso vem tudo para agregar lá para o vendedor para ele fazer uma venda saudável em campo. Então aqui seu vendedor ele vai conseguir fazer um pedido de venda, pedido de bonificação, pedido de condicional. Os pedidos que a sua empresa trabalha hoje aí dentro do RP também é possível compartilhar lá com força de vendas. Temos também a possibilidade de restringir produtos específicos para bonificação. Então lá dentro do seu catálogo de produtos, dentro da sua empresa, você tem vários produtos e tem aqueles produtos que te dão uma maior margem e tem aqueles produtos que te dão uma menor margem. E com isso você pode escolher quais são os produtos que você deseja com qual o seu vendedor possa bonificar em campo. Prazo e forma de pagamento por cliente. Então o que está definido dentro do RP, a gente também exibe isso aqui lá para o vendedor em campo. Então você pode ter prazos e formas por cliente. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. O Paulo, por exemplo, ele tem uma forma e um prazo de pagamento específico para ele e o outro cliente pode ter outros prazos e outras formas. Então, na seleção do cliente, a partir do momento que ele seleciona o pedido de venda, aparece o prazo e a forma, e esses prazos e essas formas são conforme o perfil que você definiu lá dentro do RP para aquele cliente. Multitabela de venda, então você pode ter tabelas de venda por produto, tabelas de venda por vendedor, tabelas de venda por cidade, por região, por cliente, tabelas de venda por produto, por grupo, por subgrupo de produtos. Então aqui existe um mix muito grande para que você consiga fazer essa flexibilização do valor de venda, muitas vezes, de um produto para um determinado cliente. Mix do cliente, então o sistema ele armazena todo o histórico de compra daquele determinado cliente e o sistema exibe isso lá para o vendedor em campo. Então, ele chegou dentro de um cliente lá, ele consegue consultar o mix que aquele cliente mais compra e ele pode partir dali já a realização do pedido. Multiunidade de medida. Então, dentro do sistema, a gente consegue trabalhar com multiunidade de medida sem você precisar ter cadastros distintos do mesmo produto. Um exemplo, o teu vendedor ele pode vender tanto uma cerveja, a unidade dessa cerveja, quanto um fardo dessa cerveja, como também um pallet dessa cerveja. E tudo isso é controlado dentro do mesmo produto. Você não precisa ter produtos diferentes por unidade de medida. Produtos similares, muitas vezes o teu vendedor chega em campo e teu cliente pede, eu quero um determinado produto, só que aquele produto muitas vezes está em falta. Esse produto está em falta, ele pode acessar o produto e consultar os similares a ele. Então, por exemplo, eu tenho aqui o arroz agulhinha. Mas o arroz agulhinha eu não tenho, eu só tenho o arroz Camil. Serve? Serve. Então você pode sugerir esses produtos similares em campo lá para o seu cliente. Saldo de estoque dos produtos. Então aqui a gente pode consultar lá em campo o saldo do produto que está disponível lá dentro do RP. Esse saldo aqui é o saldo da última sincronização do seu vendedor. E quando um produto ele não tem saldo, ele vai demonstrar uma tarjeta vermelha do lado aqui do produto, mostrando para o vendedor que aquele produto não tem saldo no momento para a venda. Com isso, a gente consegue também colocar restrições para a venda de um determinado produto. Você pode liberar ou não para que o vendedor consiga fazer a venda de um produto com um saldo insuficiente. O sistema também possibilita fazer a demonstração do valor da ST em campo. Por exemplo, eu estou vendendo esse produto e esse produto ele custa R$ 3,89. Só que esse produto ele tem a cobrança da ST no momento que eu faço a emissão da nota para aquele determinado cliente. Com isso, eu selecionando o produto, se esse produto tiver a cobrança da ST, ele já vai mostrar esse valor desse imposto aqui lá para o vendedor, para que ele não passe o valor errado para o cliente. Porque muitas vezes o pedido que ele faz é um pedido de R$ 1.000, só que no momento que chega a nota lá para o cliente, a nota ela chega lá com o valor de R$ 1.200, que é o quê? R$ 1.000 do produto mais R$ 200 da cobrança da ST. Então, com isso, o seu vendedor já passa o valor correto para o cliente dele. Conta corrente flex, então existe a possibilidade de você colocar um valor padrão de tabela do seu produto e a possibilidade do seu vendedor subir e descer o valor desse produto. Com isso, muitas vezes o seu vendedor ele chega num cliente, você tem um produto que você comercializa, por exemplo, a R$10, e ele pode subir 10%, ou seja, ele pode vender esse produto a R$11 naquele determinado cliente. Com isso, ele gerou uma gordura de R$1. Podendo ele chegar num cliente, muitas vezes, um cliente grande, onde ele não tem um poder tão grande
de negociação, no qual ele chega e aplica aquele R$1 de gordura que ele gerou em um cliente, ele pode dar de desconto em outro cliente, um pouco maior, para que ele consiga fazer uma negociação interessante para a empresa. Com isso, a empresa ela não perde nada. Por quê? Porque ela gerou um saldo, uma gordura em um cliente e utilizou essa gordura em um outro cliente como um desconto. Descontos personalizados. Esses descontos personalizados você pode ter eles por produto, por grupo de produto, por tabela de venda. Então você consegue montar vários tipos de desconto aí dentro do RP e essas informações são compartilhadas aqui com o vendedor em campo. Kit Combo. Então existe a possibilidade de você fazer a união de vários produtos e vender isso de forma unificada. Ou seja, acontece bastante em produtos alimentícios, por exemplo. Muitas vezes você chega lá no mercado e você vê um fardinho de Coca e Fanta misturado. O que é aquilo? Na verdade, são produtos distintos no qual a indústria ela monta um kit e vende isso de forma única. Então também existe a possibilidade de você montar esses kits dentro da sua empresa, lá dentro do RP, e essas informações são compartilhadas lá com o vendedor em campo para que ele faça essa venda. Acontece bastante muitas vezes em um produto que você não está conseguindo vender muito e você monta um kit dele. Por exemplo, na venda de um detergente, eu dou 5% de desconto no amaciante. Eu vendo um kit junto desses dois produtos. Filtros avançados para a pesquisa dos produtos. Então aqui a gente consegue também ter vários filtros no qual o seu vendedor ele pode selecionar em campo. Por exemplo, produtos que estão em promoção. Selecionando esse filtro vai aparecer todos os produtos que estão em promoção. Kits apenas mix daquele cliente, ou seja, vai aparecer somente os produtos que aquele cliente compra. A partir de fornecedores e marcas, né? Então eu quero somente pegar produtos da Ambev, então vai selecionar somente produtos da Ambev aqui para o seu vendedor vender. E aqui também a parte de categorias. Como que funciona essa categoria dentro do Força de Vendas? Você vem selecionar a categoria principal, vou dar um exemplo aqui de bebidas. Ele vai abrir uma segunda categoria, bebidas frias ou bebidas quentes, tá? Dentro dessa categoria de bebidas frias, ele vai abrir uma terceira categoria, aí sim lá vai ter uma distinção melhor dos produtos. Cerveja, vodka, uísque e assim por diante. Com isso ele vem e filtra, vai aparecer somente os produtos, por exemplo, de cerveja, ou somente os produtos de cosmético e assim por diante. Então você consegue, dentro do RP, montar esses filtros no qual vai ser exibido lá para o vendedor em campo. Objetivo de venda. O que é esse objetivo de venda? Muitas vezes você tem como se fosse uma meta lá para o seu vendedor. Ele tem que vender esse produto aqui, dentro desse mês, uma quantidade de 100 unidades. Então você estipula lá para o vendedor um determinado produto que ele tem que vender até 100 unidades daquele determinado item. Com isso, vai aparecer aqui embaixo do produto uma quantidade. Você vendeu 0 de 100. A partir do momento que ele vai e vende isso para um determinado cliente, vai aparecer 30 de 100 e assim por diante para que ele possa acompanhar o desempenho dele em campo. Dentro do pedido, o teu vendedor também consegue ter a possibilidade de trabalhar com um catálogo por foto. Ou seja, estou dentro de um pedido de venda, seleciono o produto e daí dentro do produto eu consigo ver as fotos dele ou também eu consigo já trabalhar diretamente com um catálogo. Então, naquela listagem de venda, ela é substituída pelo catálogo de venda. Então, aqui é muito interessante, né? Então, a gente tem uma foto aqui de um produto, por exemplo, na parte de cosmético. Você pode ter mais de uma foto de um determinado produto. Aqui, exclusivamente, você pode ter até mesmo um kit desses 3 produtos aqui, exibir uma fotinha do kit e depois as fotos dos produtos avulsos. Então, isso aqui é bem legal. Aqui também eu tenho um outro exemplo de catálogo, que é um produto da parte de vestuário, que é um calçado. Aqui a gente tem as variações desse mesmo calçado, então eu tenho aqui ele no preto e branco e tenho ele também aqui no preto e vermelho. E o sistema ele trabalha toda a exibição desse item por grade, ou seja, eu posso mostrar a foto do produto lá para o meu cliente e a partir do momento que eu faço a seleção dele, ele abre aqui para mim selecionar os tamanhos e cores que aquele cliente ele quer. Isso daqui é bem interessante porque o sistema, conforme lá dentro do RP, é cadastrado os produtos por grade, aqui também dentro do Força de Venda, e isso daqui é exibido para o vendedor. Isso aqui fica muito fácil para o vendedor fazer um pedido, porque muitas vezes ele vem aqui, o cliente ele quer
vários tamanhos com cores diferentes. Ou seja, então ele vem aqui, seleciona o 39, coloca a quantidade, vem aqui no 40, coloca outra quantidade. E também aqui a gente consegue exibir essa grade que está em vermelho, significa que essa grade está com quantidade insuficiente para a venda, ou seja, eu não tenho estoque daquela grade. A partir do momento que eu seleciono uma grade, por exemplo, aqui o preto, vermelho 39, esse produto aqui ele mostra o saldo para o cliente. Ó, eu tenho 50 unidades em estoque. Então isso aqui é bem interessante porque também o saldo ele é por grade do produto. Um outro exemplo bem interessante também que eu posso citar aqui para vocês é na questão do ramo alimentício. Então muitas vezes você tem lá o produto que você vende tanto em unidade quanto o fardo. Mas muitas vezes o cliente ele não consegue identificar de como que vai chegar esse produto, tanto na unidade quanto no fardo. Então aqui você consegue exibir as fotos por multi-unidade de medida. Então você tem a foto aqui da unidade e você também tem a foto do fardo. Na conclusão do pedido, você consegue exibir aqui de uma forma fácil para que teu vendedor confira lá com o cliente dele quais são todos os produtos que foram inseridos dentro do pedido. E até mesmo caso precise fazer alguma alteração, ele só basta clicar aqui na quantidade e fazer a troca da quantidade. Em vez de 5, aqui era 6. Então ele vem, clica em cima do 5, coloca 6. Feito isso, a gente consegue já fazer a conclusão do pedido de venda, né, lá em campo. Então aqui eu tenho um extrato de todos os valores que estão sendo vendidos lá para o cliente, valores de venda, bonificação, se muitas vezes tem um pedido que tem uma bonificação junto com produtos de venda, valores de descontos, o valor da ST que está sendo cobrado em campo, e aqui também, caso o seu cliente tenha uma ordem de compra, você pode informar a ordem de compra dele, que essa informação vai no XML da nota lá depois que é gerado dentro do RP. Com isso também conseguimos mandar uma cópia do pedido lá para o cliente no momento que o seu vendedor está fazendo a venda. Então ele vem aqui, seleciona a opção que deseja mandar esse pedido por e-mail. Na conclusão do pedido vai uma cópia lá para o cliente dele. Também aqui na parte de conclusão do pedido a gente consegue colocar observações no pedido e observações na nota. Aqui a gente tem uma funcionalidade bem interessante para o seu vendedor. Muitas vezes o seu vendedor ele tem algumas dificuldades para fazer a digitação nesses campos. Então a gente coloca essa opção de gravar um áudio e o sistema transforma o áudio em texto para agilizar e facilitar também o lado do vendedor em campo. Na conclusão do pedido também temos aqui a parte de fluxo logístico. Muitos conhecem como workflow do pedido. O que é isso? A partir do momento que o seu vendedor faz a sincronização desse pedido, ele começa a seguir o fluxo lá dentro do RP. Aquele pedido está em fase de digitação, está em fase de aprovação financeira, separação, montagem de carga e assim por diante. Então você consegue ter fluxos logísticos, né, ou mais conhecido como workflow de pedidos, diferentes até mesmo por tipo de pedido. Vamos dar um exemplo. Pedido de venda, ele vai seguir um fluxo logístico diferente de um pedido de bonificação, por exemplo. Um pedido de bonificação, por exemplo, eu não quero que tenha aprovação financeira. Então, isso daqui é tudo parametrizado por vocês lá dentro da RP. Isso daqui é compartilhado com o vendedor em campo, até mesmo para que ele possa comunicar um determinado cliente. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que acontece com frequência. Muitas vezes o vendedor faz um pedido em campo e o cliente liga para ele falando o seguinte: ó, fulano, onde que está meu pedido? Já está chegando? Como que está? Então isso aqui também é bem interessante para o seu vendedor comunicar ao cliente lá de como que está a situação do pedido dele lá dentro da sua empresa. Então isso aqui é bem legal. Essa informação também ela pode ser encaminhada via e-mail para o cliente. Igual quando você compra pela internet. Muitas vezes você recebe lá um e-mail informando: ó, seu pedido está em fase de aprovação financeira, o seu pedido está em fase de separação, o seu pedido saiu para entrega. Então, com isso, a gente consegue ter essa comunicação tanto para o cliente quanto para o seu vendedor, para que ele informe muitas vezes o cliente quando o cliente liga para ele. Então, isso aqui é bem legal. Concluímos assim essa breve apresentação do Brisa, que é o força de vendas da Storm System.